E queridos irmãos, em rápidas palavras, nós não vamos nos alongar aqui nesta noite, mas nós lemos aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, que foi o livro que sela, o livro que fecha o cânon sagrado, que sela a palavra sagrada nesta noite. E este livro, ele traz para todos nós, que cremos no Senhor, ele traz para todos aqueles que declararam nesta noite, se você está na sua casa, você que está aqui dentro deste recinto, que nós te adoramos, ó Rei dos Reis, aleluia. A todos nós que fizemos essa declaração. Esse livro, tem pessoas que morrem de medo de ler este livro. Mas eu acredito que você que está aqui nesta noite, que disse, eu coroo o meu rei, eu adoro o meu rei. Você lê este livro com uma sensação prazerosa, porque é aqui que diz, qual é o nosso lugar, aleluia. Por que nós estamos aqui nesta noite? Glória a Deus. Eu me lembro, amados, que quando aconteceu aqui, nós tivemos aqui aquela cerimônia fúnebre do meu querido pai, nosso pastor Antônio Gomes, e foi um dia de muita contristação, os corações todos apertados, foi um dia de muito choro. Mas tem uma coisa que chamou muita atenção, de algumas pessoas que não são servas do Senhor e que vieram aqui dentro, e depois eu ouvi uma fala dessas pessoas, que todas as pessoas que subiam aqui, pastor Márcio, pastor João, para falar algumas palavras naquele dia daquela cerimônia, praticamente todas as pessoas diziam o seguinte: foi um guerreiro de Deus, mas em breve nós nos encontraremos de novo. Aleluia! Quem é que dá essa certeza para todos nós, pastor Ailton? É a palavra de Deus, aleluia! E lá fora alguém falou para algumas pessoas, eu fiquei sabendo, ele disse o seguinte: eu estive lá e ouvi muito choro, mas as palavras que eu ouvi lá dentro daquela igreja, é um jeito diferente de encarar a morte. Só quem tem esse jeito diferente é aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. Você é lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. E nós sabemos o que é que nos espera. Mas nós precisamos ter essa certeza, estar firmado nessa certeza. E quando o apóstolo João, inspirado por Deus, ele teve aquela visão, e o Senhor foi e disse, escreve essas palavras. Isso tudo que eu estou mostrando para você. E quando nós começamos a ler os últimos capítulos desse livro, se você pegar ali depois do capítulo 21 e o 22, conforme nós lemos, nós vamos encontrar na palavra de Deus que nós estamos entrando exatamente naquela fase, aonde Satanás foi derrotado definitivamente para todo sempre, aleluia, aonde aqueles salvos estarão com Jesus para todo sempre, aleluia, onde não vai haver mais dores, onde não vai haver mais tristeza. Ele está trazendo aqui uma mensagem maravilhosa do que te espera. Mas às vezes, amados irmãos, tem pessoas que elas não conseguem ler essas palavras e se deliciar
com o que Deus tem preparado para cada um de nós. E nesta noite o Senhor fala ao meu coração, que eu tenho que passar para você, talvez aqui uma mensagem, de qual é a forma que você está lendo esta palavra. Existe um fato muito interessante, eu acredito que seja verdade, que a gente encontra em algumas notas, às vezes se as pessoas forem procurar lá no Google, na internet, vocês vão encontrar esse fato, né, que é contado em poucas palavras, onde o escritor Olavo Bilac, algumas pessoas devem já ter ouvido falar desse escritor. Ele escreveu algumas poesias, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e ele também tem um fato marcante, porque ele escreveu a letra do hino da bandeira do Brasil, que a gente, há algum tempo, aprendia isso na escola. Hoje nós estamos tendo algumas dificuldades na escola, que nem o hino nacional, agora os pais têm que autorizar os filhos a cantarem o hino nacional. Onde já se viu isso, numa nação como essa, no Brasil? Mas são tempos que nós estamos vivendo, mas nós podemos fazer a diferença. Mas voltando então ao fato do Olavo Bilac, tem uma história interessante que o Olavo Bilac, ele conhecia uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha uma propriedade, ela tinha talvez um sítio, alguma coisa assim, e ele estava interessado em vender este sítio. E aí ele aproveitou o Olavo Bilac, que era um escritor, sabia escrever aquelas notas de jornal, né, aqueles classificados ali para vender alguma coisa, né, pastor Ailton? Dependendo de como está escrito, as pessoas nem olham, né? Não é assim, pastor Ailton? Mas se tiver bem escrito ali, as pessoas olham, né? Parece interessante. E segundo este fato, o Olavo Bilac, ele conhecia a propriedade dessa pessoa, e ele se propôs sim a escrever então aquele comunicado no jornal de venda daquela propriedade. E o Olavo Bilac, segundo os escritos lá, escreveu da seguinte forma: olha, vende-se uma encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer. Nela há um extenso arvoredo, cortados por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Disse que foi apresentada essa nota no jornal. E aí, depois de um tempo, o Olavo Bilac encontrou esse amigo e perguntou: vem cá, você conseguiu vender aquela propriedade? Aí ele disse: não, eu não vendi a propriedade. Ele falou: mas por que você não vendeu? Aí ele disse: quando eu li aquilo que você colocou no jornal, eu me apaixonei pela minha propriedade, pela forma que você escreveu ali no jornal. Então eu decidi que ela tem muito mais valor do que eu podia imaginar. Queridos irmãos, se nós abrirmos no capítulo 22 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um texto semelhante talvez a esse que Olavo Bilac escreveu. Mas, na verdade, quem fez esse comunicado, que seria um comunicado de classificado, foi o Senhor Jesus. Ele escreveu para todos nós. E, às vezes, nós lemos e não nos apaixonamos pelo céu. O que é que está acontecendo?
Como é que eu posso ler um comunicado desse e eu não me apaixono pelo céu? E eu vou começar a ler aqui. Então, o capítulo 22, vou ler alguns versículos, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais, glória a Deus, e ali nunca mais, maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, aleluia! Isso aqui é a palavra de Deus, aleluia! Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, como é que nós herdamos esta propriedade, aleluia? Que talvez você não leu, a sua propriedade está aqui, Jesus colocou ali. É como se fosse ali, ó, aquele classificado que o Olavo Bilac fez. Na verdade, Jesus entregou para João e falou: fala para a minha igreja. Olha o que é que está esperando para eles, aleluia, aleluia. É isso que nos espera, amados. Nós precisamos nos apaixonar pelo céu e desprezar o mundo, amados, desprezar o pecado, amados, desprezar a infidelidade, amados, desprezar a prostituição, desprezar a fornicação, desprezar o homossexualismo. Nós precisamos proclamar: há um lugar melhor para vivermos para sempre com o Senhor Jesus, aleluia. É isso que Deus tem preparado para nós. Alabarrache de casa, aleluia. Amados, nós estamos em tempo de guerra. A Bíblia diz que o apóstolo João, quando ele estava escrevendo essas palavras, ele tinha sido colocado em um exílio, numa prisão, numa ilha. Ele estava na ilha de Patmos. Mas ele não deixou de consagrar a sua vida ao Senhor. Ele não desistiu de escrever essas palavras que o Senhor estava colocando ali à sua frente. Eram dias de luta, eram dias de dificuldade, mas ele não voltou atrás, ele continuou lutando, aleluia. E de acordo com a teologia, e quando a gente busca dentro do contexto da palavra de Deus, nós vamos entender que este foi um dos últimos apóstolos, dos mártires. Talvez todos os outros já haviam morrido, mas aqueles imperadores, eles não conseguiram matar a João, que também foi discípulo de Jesus. Eles não conseguiram. Jogaram ele na prisão, fizeram maldades com ele, mas eles não mataram, porque havia um plano de Deus. Como ainda hoje há um plano de Deus para a igreja do Senhor nesta terra, aleluia! E nós não vamos desistir, amados, não podemos desistir. Nós temos vivido situações
às vezes surpreendentes para os dias de hoje. Eu participei de uma palestra com um grupo de pastores. Havia pastores aqui do Brasil, tinha outros que também trabalham na obra do Senhor fora do Brasil, e todos eles falando da mesma situação de perseguição àquilo que a palavra de Deus diz e que nós, como igreja do Senhor, nós devemos proclamar. E de tempos em tempos vão se trazendo diversos tipos de conceitos, mas nós precisamos estar atentos. Hoje, e naquela reunião com aqueles pastores, eles começaram a dizer o seguinte, que nós estamos vivendo um momento em que a pandemia, ela tem sim afastado algumas pessoas da igreja, sim, por necessidade. Mas o que é surpreendente, e alguns levantamentos estão sendo feitos, que muitas pessoas que também se afastaram da igreja, elas não querem voltar mais na igreja, porque elas não tiveram a edificação, a solidificação, elas não se apaixonaram pelo céu. E nós precisamos mudar isso e dizer, olha meu amigo, o mundo é mau, e você precisa se apaixonar pelo céu, se apaixonar por Jesus, se apaixonar pelo Deus Todo-Poderoso. Você não pode voltar atrás agora. Mas há pessoas que infelizmente, segundo esse levantamento, elas não têm mais força para retornar à casa de Deus. Nós estamos vendo uma investida maligna de Satanás em cima dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Hoje, quando você vai assistir uma palestra sobre os jovens, uma palestra para jovens, e aí quando se pergunta qual é o ideal, dificilmente em palestra para jovens, nós não se deixa fazer esse tipo de pergunta. E aí eles sempre falam, não, eu quero entrar numa universidade. Hoje, se você perguntar, talvez para cada 10 jovens, talvez 7 querem cursar a medicina. Outros querem fazer engenharia. Aí alguém pergunta, o que está errado nisso, pastor? Não tem nada errado nisso, pelo contrário. A orientação é exatamente essa em qualquer tipo de palestra. Nós precisamos viver neste mundo com atitude. E a atitude, ela diz que você tem que fazer o quê? Você tem que buscar sim o conhecimento. A atitude é que faz você ser uma pessoa livre, aleluia. Nós estamos aqui porque nós somos livres. Nós tivemos aqui um outro dia, um louvor aqui, dizendo o seguinte, a cruz nos libertou, ela nos libertou de muita coisa, o principal de todos, nos libertou do pecado, aleluia. E por isso nós podemos entrar aqui e proclamar, por mais que as autoridades ou alguém chega e diga, você não vai falar, mas eu sou livre em Jesus para proclamar o seu amor. Nós somos livres. Então temos que ter atitude, nós temos para ter conhecimento, sim. Nós temos que ter atitude também para buscar a liberdade de viver, a liberdade de se locomover, a liberdade de falar do amor de Cristo, que nesses últimos dias foi tão discutido aqui no Brasil. Mas também eu quero dizer uma fala que não se muito fala ou não se fala nas palestras que são dadas aos jovens. Para se apaixonar pelo céu, você também precisa buscar o melhor de Deus para a sua vida, aleluia. Precisa buscar o melhor de Deus para a sua vida. E nós precisamos disso, amados. Queridos, eu vi uma pesquisa, um dado extremamente relevante, onde uma associação missionária, eu não me lembro o nome dela aqui agora, mas ela fez um levantamento de jovens brasileiros,
jovens brasileiros evangélicos que entram na universidade. De cada 10 evangélicos que entram na universidade, seria muito interessante se de 10 entrasse, eles pudessem ganhar mais 10 para Jesus. Mas sabe o que acontece? A universidade traga 7 desses jovens brasileiros evangélicos. Mas pastor, o que é isso? Isso é um absurdo? Será que é isso mesmo? Eu sou professor de uma universidade federal. Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu dei aula para alguns alunos que vieram de outras cidades, e que eles vieram de outra cidade, e os seus pais chegaram e disseram para eles o seguinte: quando você chegar lá naquela cidade, você procura a igreja. E eles vieram aqui na igreja. Eu vi eles aqui na igreja, eu dei aula para eles lá. 2 anos depois, aqueles jovens que eu vi aqui, estavam irreconhecíveis. Não eram mais aquelas pessoas que eu dei aula para eles e que eu vi eles aqui na igreja, que vieram aqui no início na igreja. Nós temos um problema complicado. Hoje, como eu falei, o STF, nas últimas semanas, ele determinou que tem que ser retirada as Bíblias de todas as repartições públicas, tem que ser tirada as Bíblias das bibliotecas, de todas as escolas públicas. E quando nós buscamos a história da Bíblia, o que nós vamos encontrar? A Bíblia, ela é um livro que ela entrou eras e eras. A Bíblia, ela tem centenas e centenas de anos. A Bíblia, nós encontramos os seus escritos contando, remontando a milhares de anos atrás. Então, além da palavra de Deus poderosa, que Deus entregou para todos nós, a ciência, ela usa da própria palavra para entender alguns contextos no próprio mundo. Isso é comprovado, a ciência usa a Bíblia para ela conseguir comprovar diversas situações do mundo. A Bíblia é o único livro deste planeta que foi traduzido em muitas e muitas línguas. Ainda há línguas no mundo que a Bíblia não foi traduzida, mas não existe livro que tenha mais tradução do que a Bíblia. Não existe livro que tenha sido mais distribuído no mundo do que a Bíblia. Mas simplesmente o ministro diz que a Bíblia não pode mais estar numa biblioteca. Qual é o problema que está acontecendo? Se o ministro determinar lá que você não pode andar mais com a sua Bíblia, você vai ficar sem andar com a sua Bíblia? Nós somos livres, eu falei, nós somos livres, nós somos apaixonados pelo céu, nós somos apaixonados por Deus, e pela palavra de Deus nós temos que nos entregar, aleluia! E nós vamos lutar pela palavra de Deus, temos que lutar pela palavra de Deus. E sabe, amados, tem estudantes, nós temos vários alunos que vão entrar na universidade agora, e nós temos que agradecer a Deus, porque é maravilhoso, isso é muito bom eles entrarem na universidade. Mas eu quero chamar a atenção de que esses alunos que entram, nós precisamos manter a luz acesa do Evangelho de Cristo, nós precisamos estudar a palavra para podermos contestar aquilo que está sendo falado ali. Eu tive uma experiência interessantíssima, algumas semanas atrás. Alguém, na escola que minhas filhas estudam, dentro de um contexto, não sei qual foi, mas chegou e disse o seguinte, que a Bíblia,
ela é uma cópia simples da mitologia grega. Aí sabe o que aconteceu, amados? Eu dei glórias a Deus. Isso incomodou as minhas filhas de 11 anos, incomodou as minhas filhas. E elas vieram conversar comigo. Sabe o que significa isso, amados? Significa que elas entendem o conceito diferente da Bíblia, aleluia. Elas não aceitaram esse conceito. E é isso que nós precisamos nos solidificar nesta palavra. Quando vier conceitos diabólicos, nós precisamos ter solidez naquilo que nós vamos falar. Ou nós cremos no Deus Todo-Poderoso, ou nós não cremos, aleluia. E é isso que nós temos que ter firmado em nosso coração. E se tiver alunos aqui que vão entrar agora na universidade, sabe o que está acontecendo agora? Eles entenderam que parece que o conceito de evolucionismo é o mais importante e é incontestável agora. Então agora, quando eles vão passar para os alunos, em algumas situações, se passa apenas determinados tipos de conceito. Mas nós temos também o conceito do criacionismo. E eu vou deixar uma coisa bem interessante aqui. Não é só os evangélicos, não é porque eu tenho a Bíblia Sagrada que eu creio que Deus, que formou o mundo, que Deus criou o universo. Não, não é só porque eu tenho uma Bíblia Sagrada, não. Há muitas pessoas que creem também no criacionismo, que é uma teoria que se pode discutir, que as pessoas discutem. Eu já tenho o meu conceito formado. Eu pergunto para vocês, quem criou os céus e a terra? Todos vão dizer, foi Deus, amém? Você pode dizer amém? Foi Deus. Quem criou o universo? Foi Deus? Amém. Então você é criacionista. Saiba disso, você é criacionista. Mas aí sabe o que está acontecendo, amados? Estão trazendo conceitos de evolução, evolucionismo, né? A teoria da evolução. Mas, pastor, o senhor é contra a teoria da evolução? Não. A ciência, ela precisa discutir, ela precisa prosperar. O que eu não aceito é você colocar aquilo que você entende, que você conhece, em detrimento de determinadas teorias que vão fazer com que a sua fé, ela seja diminuída, a sua fé seja abalada. E aquele que é fortalecido no Senhor, aquele que foi libertado pela cruz de Jesus no Calvário, aquele que crê que Jesus está vivo, como está lá em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo, no capítulo 1, no capítulo 1, não no capítulo 21, que está lá dizendo o seguinte, que em 18, né, no capítulo 1, eu acho que o versículo 18, se o pastor Márcio puder me ajudar aí, que diz, onde Jesus está falando que ele vivo está. Ele foi morto um dia, mas ele está vivo e vivo para todo sempre, aleluia. E ele ainda fala o seguinte, eu controlo a morte, aleluia. Eu tenho a chave da morte, eu controlo também o inferno, aonde Satanás vai estar juntamente com essas pessoas que querem combater a palavra de Deus. Mas ainda há oportunidade. 1:18, capítulo 1, versículo 18. Maravilha. Palavras de Jesus Cristo. Todos creem nessa palavra, amém? Aleluia. Nós cremos nessa palavra. Queridos irmãos, estejam atentos, amados. Nós precisamos mudar este conceito. Nossos filhos têm que entrar na universidade, mas eles vão entrar como servos do Senhor e vão sair como servos do Senhor pelo poder que há no nome de Jesus, amados. Eu estudei na Universidade Federal, pastor Clepson estudou na Universidade Federal, há vários irmãos daqui da igreja que estudaram na Universidade Federal. Mas nós estamos aqui
pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E quando você tem essa autoridade, Satanás ele fica com raiva, mas ele te respeita. Eu me lembro, há muitos anos atrás, está ali o pastor José Antônio. Eu não vou falar em que ano que foi não, pastor José Antônio, mas foi uma época que nós fomos fazer o vestibular. Nós fomos fazer o vestibular lá em Viçosa. Aí, a gente lá em Viçosa ficava num alojamento para fazer o vestibular. Uma época diferente. O pastor Cleivson nem tinha ido estudar lá ainda. Nós fomos lá fazer o vestibular. Mas o final é que nenhum de nós dois passou no vestibular lá, né? O pastor Cleivson foi melhor do que a gente lá e passou lá em Viçosa. Mas o que eu quero contar é o seguinte, amados. Nós chegamos lá e no domingo, o vestibular ia iniciar na segunda-feira. Nós chegamos e fomos para um alojamento. E estudantes de várias partes do Brasil estavam lá para fazer o vestibular. E aí o que acontece? No domingo à tarde, nós tomamos banho e fomos para a igreja. Vamos para a igreja. E aí, quando você sai no caminho de um alojamento, você vai passando em alguns locais, e aí tinha a janela de outros alojamentos, e os estudantes ficavam ali naquela janela, xingando todo mundo, criticando todo mundo, e está eu e o pastor José Antônio com a Bíblia, e falando, né, nós vamos passar ali, né? Quando nós passamos, reinou um silêncio. Não sei se o pastor José Antônio lembra daquela oportunidade. Reinou um silêncio ali naquele local, nós passamos com a Bíblia, e nós fomos lá para a igreja adorar ao Senhor. E o que a gente precisa, sabe, amados, é exatamente isso. Nós precisamos sair daqui com a autoridade do nome do Senhor Jesus em nossas vidas. E esse é o apelo que eu faço a todos os nossos estudantes. A igreja, ela ora para que você seja bem-sucedido. Mas você entre lá e declare que você é apaixonado pelo céu. Entre lá e declare que você é apaixonado por Deus, você é apaixonado por Jesus. E as pessoas vão ver o brilho de Jesus na sua vida. E você vai sair de lá arrancando almas das garras de Satanás. Aleluia! Esse é o projeto que nós precisamos buscar e defender.